nós estamos no 5º dia da campanha, destruindo as muralhas de Jericó. O livro que nós vamos ler, desculpa, não é Josué capítulo 4, é Josué capítulo de número 3. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui diante da Tua palavra, diante do Teu altar, Pai. Não permita, Senhor, que nós venhamos sair daqui da mesma forma com que nós chegamos. Que cada pessoa, Senhor, venha sair daqui tocada, mudada, transformada, restaurada e renovada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Cada vida, Senhor, da planta dos pés ao alto da cabeça. Toca na alma, no espírito, corrente sanguínea, na mente, Senhor. Tira toda a trava que está na mente, tudo aquilo que impede a pessoa de entender a Tua palavra, venha cair por terra nesta noite. Nós declaramos em nome de Jesus Cristo a vitória na vida do Teu povo, no nome santo e bendito de Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, capítulo 3 de Josué, vamos ler? Josué se levantou de madrugada e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali, antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Dessa forma vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém? Aplauda ao Senhor por essa palavra. Amados, hoje nós estamos no 5º dia da campanha, destruindo as muralhas de Jericó. Estamos passando toda sexta-feira por uma jornada onde Deus leva Josué e os filhos de Israel para saírem da onde eles estavam naquele momento, onde já tinham se despedido de Moisés, e agora Deus dá uma ordem para Josué. A ordem que Deus dá para Josué é que eles conquistassem agora a terra. Deus fala para Josué: toda a terra em que vocês puserem a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. E aí Deus, Ele dá a distância do nascente do sol, desde o deserto até o poente do sol, até o rio Eufrates. Milhares de quilômetros. Deus diz que era a herança para eles. Deus dá a metragem completa daquilo que seria a promessa na vida deles. Eles não poderiam imensurar o tamanho da promessa. Era coisa grande mesmo. Mas só seria deles se eles estivessem lá. Eles só conseguiriam ter aquele espaço de terra por herança se eles conseguissem chegar até aquele lugar.
Então Deus dá a metragem da terra, quilômetros e quilômetros, milhares de quilômetros. Só que só seria daquela tribo, daquela família, se eles conseguissem chegar lá, se eles conquistassem aquilo. Na nossa vida, existem muitas promessas de Deus que ainda não se realizaram na nossa vida. Nós já recebemos a promessa, muitas vezes já até profetizaram na nossa vida. Muitas vezes nós temos como promessa algo de Deus que ou nós sonhamos com aquilo, ou nós mesmos profetizamos sobre aquilo que é uma promessa de Deus para a nossa vida. Mas Deus deixa claro na palavra dele que tudo aquilo que eles iriam ter como promessa na vida deles, eles precisariam lutar para alcançar aquilo. Jesus disse que desde os dias de João Batista se fazem guerra pelo reino dos céus, e aqueles que guerreiam, aqueles que se esforçam, se apoderam dele. Por quê? Deus não poderia ter dado tudo para eles, só entrar e conquistar. Eles já estavam para passar o Rio Jordão. Tinham as muralhas de Jericó. Depois das muralhas de Jericó tinha a terra de Ai e diversas cidades para serem conquistadas. Mas Deus deixa bem claro para nós que sem luta não há vitória. Você precisa lutar para conquistar a tua vitória, para que você possa dar valor àquilo que vai chegar na tua mão, meu amado. Se você não luta por algo na tua vida, se você não ora, não jejua, se você não entra em uma batalha espiritual para você abandonar algo que está atrapalhando a tua vida, você não conseguirá conquistar aquilo. Jesus Cristo disse que quando um valente ele tem a pessoa amarrada, em segurança, ele guarda tudo que ele tem, está ali guardado. Mas aí Jesus fala assim que sobrevindo um mais valente do que ele, o domina e reparte os seus despojos e passa aquele valente que é maior ter a conquista daquele lugar. Meu querido, Deus coloca aquele povo diante de algo intransponível. Uma grande muralha estava pela frente. Humanamente falando, não conseguiriam passar por aquela cidade. Para que eles conseguissem concluir as demais vitórias, as demais promessas na vida deles, eles tinham que passar pelas muralhas de Jericó. Não importa o tamanho da muralha que está na frente da sua vitória, não importa o quão transponível seja, você não pode contar para o seu Deus o tamanho do seu problema. Você tem que contar para o seu problema o tamanho do seu Deus. A Bíblia relata, meu amado, que um certo momento está Saul diante de um grande dilema. O povo de Israel estava do alto do monte e os filisteus estavam do alto do outro monte. E uma grande ameaça estava naquele local.
pessoa sequer que conseguisse resolver aquele problema. Todos os guerreiros ficaram amedrontados. Todos os valentes de guerra ficaram com medo. Muitas vezes o inimigo, ele vai vir sobre a tua vida somente mostrar para você uma situação para que você se amedronte e não siga em frente. Para que você enxergue não aquilo que Deus quer que você enxergue, mas para que você enxergue uma dificuldade grande na tua vida e você se renda para os seus inimigos, você se renda para a situação ao qual está querendo derrotar a tua vida. 40 dias estavam afrontando o povo de Israel. Quem sabe durante meses está acontecendo algo na tua vida que está tirando a tua coragem, tirando a tua força de lutar, tirando a tua capacidade de enfrentar o problema com qual você está lidando com ele. Nós precisamos estar em um lugar onde não veremos mais Golias como um gigante. Nós precisamos estar em um lugar onde possamos estar encorajados a enfrentar as nossas lutas, os nossos dilemas, as nossas dificuldades, aquilo que muitas vezes nos entristece, nos faz chorar, aquilo que muitas vezes tira a paz que existe dentro de nós. Nós precisamos estar em um lugar, meu amado, abrigado na rocha que é Jesus Cristo. Um problema espiritual você não consegue resolver de uma maneira natural. Problema espiritual se resolve espiritualmente. Como que eu vou lidar com um problema na minha vida que está sendo maior do que eu? Procurando aquele que é maior do que todos os problemas na minha vida. Entregando a minha vida completamente para o Senhor Jesus Cristo. A tua vida é uma direção, meu amado. Você que dirige carro, você que pilota moto, quando você dirige o carro, a moto, a bicicleta, você guia ela para onde você quiser. Guia o carro, onde você quiser você guia. Assim é a nossa vida, nós precisamos entregar essa direção para o Senhor. Por que Josué fala que a arca ia na frente? Porque se Deus não estiver na frente, não adianta nem você ir. Se Deus não estiver, meu amado, no controle da situação da tua vida, não adianta você querer enfrentar os problemas que você está enfrentando hoje. Nós precisamos ter o auxílio do Senhor em tudo da nossa vida. Tiago capítulo 5, 1 Pedro capítulo 5, a palavra de Deus fala: lançai sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Muitas vezes a nossa ansiedade atrapalha tudo na nossa vida.
Tudo na nossa vida depende da maneira como eu enxergo o meu problema e da maneira como que eu ouço aquilo que está acontecendo ao meu redor. Quando você estiver abrigado na rocha, firme na presença de Deus, firmado com o Senhor verdadeiramente, nada irá abalar a tua vida. A Bíblia fala, meu amado, que Saul já estava sem saída, estava prestes a entregar todo o pelotão. E aí o Davizinho, veio trazer o lanche para os seus irmãos. A Bíblia fala que quando ele está chegando, está passando, ele ouviu aquilo que o gigante Golias estava falando, amaldiçoando Deus e afrontando o Deus dos exércitos. Ele não foi mais um que ficou com medo e foi para casa chorando, meu amado. Ele tomou aquilo como um desafio na vida dele. Sabe por que ele tomou aquilo como um desafio? Porque ele tinha uma experiência com Deus, ele tinha estado com o Senhor, de todas as vezes que Deus deu grandes livramentos para ele. Quando você estiver passando por uma situação calamitosa, quando você estiver passando por uma situação difícil, uma circunstância, ondas que vierem contra o teu coração, você precisa focar a tua vida naquilo que o Senhor já realizou para você. Você precisa focar da onde Deus te tirou, o que Deus já fez na tua vida e muito mais Ele fará agora. Davi, ele ouve: o quê? Quem é esse incircunciso que ousa afrontar o exército do Deus vivo? Sabe por quê? Ele tinha convicção de quem Deus era. Uma vez eu vi uma publicação da Catherine Kuhlman. Ela é uma mulher que pregou muito. Deus usava a vida dessa mulher extraordinariamente. Essa mulher, Aimee Semple McPherson, que fundou a Quadrangular, são mulheres extraordinárias que Deus usou poderosamente. Ela teve uma visão, e na visão que ela teve, na visão tinha 3 homens. E esses 3 homens que estavam ali em pé, na visão que ela teve, Jesus passava. No primeiro, Jesus deu um abraço. No segundo, Jesus bateu no ombro. E para o terceiro, Jesus só olhou e foi embora. E aí ela perguntou: Senhor, o que quer dizer isso? Há 3 tipos de pessoas na igreja. Há pessoas que Deus, todo culto, toda vez tem que dar um abraço, porque está sempre sentindo falta de sentir, quer sentir algo. Se ela não sentir algo naquele dia, Deus para ela não existe. A segunda pessoa que Jesus toca no ombro é a pessoa que Deus confia e trabalha na igreja. A terceira que Jesus só olhou para ela e foi embora é a pessoa que
ninguém precisa provar para ela que Deus existe, que a pessoa já sabe quem Deus é. A pessoa já sabe quem Jesus é, o que Jesus fez, qual a obra redentora do Calvário. A pessoa sabe aquilo que ela está fazendo dentro da igreja, meu amado. Ninguém precisa falar no ouvido dela: oh, você viu isso, aconteceu aquilo, a pessoa vai embora da igreja. Não, a pessoa está firmada na rocha. Quando surgir um problema, uma dificuldade sobre a tua vida, se você estiver firmado em Jesus verdadeiramente, esse problema, essa dificuldade, você vai olhar e você já sabe que Deus está fazendo, Deus está realizando, você não vai nem se preocupar. É igual aquele hino lá, né? Sento na sala e tomo um café. Por quê? Porque eu já sei que Deus está fazendo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para um propósito. O que Jesus disse? Ele fala assim: a quem eu compararei o homem que ouve a minha palavra e a pratica? Eu vou comparar esse homem ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os rios, os ventos e combateram aquela casa. E ela não caiu porque estava firmada na. E ele fala também: a quem compararei? O homem que escuta as minhas palavras e não as pratica. Eu vou compará-lo ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. Vieram os rios, os ventos e combateram aquela casa, e foi grande a sua queda. Jesus está falando aqui que sobre todos virá a tempestade, sobre todos virá o vento, sobre todos virá a circunstância, mas como isso vai encontrar a tua vida quando ela chegar? Quem aqui lembra da história dos 3 porquinhos? Um fez a casa de palha, o outro fez a casa de madeira, e o outro fez a casa de... Só que quando o primeiro fez a casa dele de palha, o de madeira estava fazendo, e o de tijolo não tinha nem começado. E os dois aqui riam daquele que estava demorando para edificar a casa dele. Muitas vezes a nossa vida, nós queremos fazer as coisas com tanta pressa que não edificamos a nossa fé no nosso Senhor. Se você vê a vida de Jeremias, se você vê a vida de Daniel, passou por vários reinos: Nabucodonosor, Belsazar, Ciro, Dário. Um ministério abençoado, devagarzinho ali, obedecendo a Deus e fazendo tudo corretamente. Eu não posso ter um ministério onde eu faça tudo correndo, de repente fica como se eu tivesse estourado um rojão e só sobra cheiro de fumaça. Nós precisamos ter a nossa vida firmada, pautada na palavra de Deus, firmada em Jesus Cristo. Só que o inimigo vai fazer de tudo para desencorajar a tua vida, para te enfraquecer diante de um problema, diante de uma dificuldade, que se você confiar em Deus, aquele problema vai ser um problema muito pequeno, e não vai ser você que vai lutar, é o Senhor que entra na guerra. Davi disse: você vem até mim com espada e lança, mas
mas eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. Quando nós confiamos no Senhor, as nossas armas de guerra são ungidas pelo Senhor. E aquilo que confunde o inimigo, porque muitas vezes o inimigo acha que vai ser atacado de uma maneira, muitas vezes o inimigo acha que vai ser derrotado de uma maneira, mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, que comanda a minha e a tua vida. Quando nós entregamos completamente a nossa vida no altar de Deus, quando nós entregamos completamente a nossa vida para o Senhor, mesmo com sofrimento, com dificuldade, eu choro na presença de Deus, falo, Senhor, me ajuda, Senhor, me sustenta, me ergue, me mantém de pé, eu confio em Ti, eu espero em Ti, Senhor. Pode ter certeza que quando você tiver um problema, uma dificuldade, Deus fortalecerá o teu coração, porque Ele sabe que a tua confiança está nele. Um Deus que trabalha para aquele que nele espera, um Deus que trabalha para aquele que nele confia. O Espírito Santo de Deus, o amigo certo nas horas incertas da nossa vida. Nós nunca podemos confiar na nossa força, confiar naquilo que temos, confiar naquilo que já conquistamos, achar que somos algo ou alguma coisa, porque temos aquilo que conquistamos. Muitas vezes o intelecto, muitas vezes algo material na nossa vida nos torna pessoas que deixam de confiar no Senhor. Deus tem bênçãos demais para trazer para a nossa vida, mas nós precisamos tomar cuidado com aquilo que recebemos, para que não venha tirar a raiz que temos em Jesus Cristo. Aconteça o que acontecer na tua vida, meu amado, você precisa estar firmado, firmada com o Senhor Jesus Cristo. Seja qual for o problema, seja qual for a dificuldade, você precisa estar firmado com o Senhor, para que isso não venha assombrar a tua vida, não venha destruir a tua vida, meu amado. Quando uma pessoa está diante de um grande problema, está diante de uma grande dificuldade, e ela começa a chorar, a se desesperar por aquilo, acha que não tem saída para aquela situação, pode ter certeza que ela não está firmada com o Senhor. Nós vemos o caso de Gease. Eliseu está em sua casa, o exército inimigo cercou toda a casa, milhares e milhares, e o rapaz ficou desesperado. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos morrer. O profeta de Deus colocou a mão na cabeça dele e falou: Senhor, abre os olhos dele para ele enxergar o que eu estou enxergando. Quando o rapaz viu, ele viu ao redor cavalos de fogo, anjos com a espada por todo lado, e aí ele passou a não ter medo mais. Nós precisamos saber o Deus ao qual nós servimos, porque o nosso medo, nossa falta de coragem, a nossa reclamação é que vai levar nós perdermos a bênção que o Senhor tem para entregar nas nossas vidas. Quem aqui já assistiu também aquele desenho? Hakuna Batata. Lembra daquele desenho? O leãozinho pequenininho se perde. Aí ele encontra 2 pilantras. O que aqueles caras fazem com o leão? Eles convencem o leãozinho que ele não é leão. Eles convencem aquele leãozinho que ele não é o rei da selva, que ele não pode mais caçar. Quem sabe todos nós aqui precisamos de um grande espelho para a nossa vida, para olharmos quem nós somos no Senhor
A história desse desenho conta que o leãozinho foi crescendo e certo dia ele chega no riacho e ele vai beber água. Quando ele vai beber a água, ele vê a imagem, a forma que ele está. E aí ele reconhece o leão que ele é. E aí ele olha para o Timão e para o Pumba. E eles, ó. O diabo tem enganado a tua vida, falando para você que você não pode. O diabo tem enganado a tua vida, falando para você que você é um fracassado, uma fracassada. O diabo, ele tem usado todos os meios para manter você paralisado, para que você não lute pelos seus sonhos, não lute por aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração, na tua alma. Mas o Senhor vai falar ao teu coração esta noite: você é um guerreiro, você é uma guerreira do Senhor, meu amado. Coloque-se de pé nesta noite. Nós vamos orar aqui. E você vai colocar diante do Senhor esse problema, essa dificuldade. Só que você, nesta oração, você não vai olhar para o tamanho do seu problema. Você não vai enxergar como um grande problema. Você vai falar com o Senhor agora e você vai ver o tamanho do Deus que você serve.